Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Wander, trazendo para vocês a explicação de mais uma semana de atividades do nosso PET. Dessa vez com a explicação das semanas 4 e 5 do PET do 8º ano. Se você está aqui por causa da explicação, pessoal, eu explico o PET em cima do formulário do Classroom, mas as atividades são as mesmas, tá bom? Então se você está precisando da explicação, pode ficar tranquilo nesse vídeo que vai ajudar você também, tá? Eu vim aqui hoje com esse estilo de policial americano, só para começar o vídeo com estilo, hein? Então, vamos lá, pessoal. Então, PET 1, semanas 4 e 5 do 8º ano. Entrou aí no formulário, tá? A turminha que tá fazendo pelo formulário. Coloca o nome completo certinho, tá bom? Letra maiúscula onde tem que ser, minúscula onde tem que ser, tá certo? Do jeito que é seu nome, beleza? Coloca o nome certinho aí, tá certo? Então vamos lá. É muito importante respeitar seu próprio nome. Atividades das semanas 4 e 5 do PET 1. Aqui, pessoal, é mais o professor se organizar. Então, se vocês estão fazendo PET, essa parte aqui é mais o professor, tá bom? Vamos continuar, ó. O tema do nosso PET 1, né, das semanas 4 e 5, ó, about adverbs of frequency. Então, o nosso tema da atividade é o que? Advérbios de frequência. Então, pessoal, para que a gente usa advérbio de frequência? O próprio nome diz. Para contar a frequência com que algo acontece, certinho? Então, tem algumas coisas, por exemplo, uma coisa que eu nunca realizo e uma coisa que eu sempre realizo. Então a gente tem os extremos, o 0 e o 100%, 0% e 100% praticamente, né? Mas não tem só isso. Tem coisas que você faz às vezes, tem coisas que raramente você faz, tem coisa que você frequentemente faz, tem coisas que usualmente você faz, não é assim? Então, vocês vão aprender isso. Vocês vão aprender algumas divisões de advérbios de frequência, tá certo? Para ajudar a melhorar um pouquinho do vocabulário de vocês, tá certo? Então vamos lá comigo para minha lousa digital que eu preparei aqui, ó. Adverbs of frequency. Então, advérbios de frequência. É bem facinho de entender, tá, pessoal? Então a ideia é o seguinte. Primeiro você fala quem que é o culpado, quem que tá fazendo aquilo, né? Depois você fala um advérbio para dizer a frequência com que algo é realizado. E aí você fala o complemento. Então olha só. Primeiro exemplo. Never. Never significa nunca. Então eu coloquei I never. Eu nunca. O que eu nunca faço? Bom, vou colocar uma coisa que eu nunca faço. Não tem nem chance de eu fazer. I never play violin. Aí, pronto. I never play violin. Não tem chance de eu fazer isso aqui. Never. Perceberam? Vamos subir um pouquinho? I hardly eat popcorn. I hardly eat popcorn. Eu raramente como pipoca. Isso é verdade. Não vou falar que eu nunca como pipoca, que é mentira. Né? Se aparecer um pote de pipoca na minha frente, eu vou comer. Então, I hardly eat popcorn. Tá vendo como é facinho? Quem é o culpado? Eu, I. Qual é o advérbio? Hardly. E o complemento? Eat popcorn. Tá vendo? Vamos subir mais um pouquinho? Uma coisa que eu faço às vezes, ó. Uma coisa que eu sometimes, tá? Faço às vezes. I sometimes watch TV. Eu às vezes assisto TV. É difícil, viu? É às vezes mesmo, ó. I sometimes watch TV. Tá vendo que a gente vai subindo na escalinha dos advérbios? É bem tranquilinho de entender, ó. I often listen to music. Então o que seria o often? Seria uma coisa que eu faço com uma certa frequência, tá bom? Essa palavrinha often também é usada quando você quer perguntar a frequência para alguém. Por exemplo, eu quero perguntar para você com que frequência você escuta música, por exemplo. Então olha só como é que eu faria essa pergunta em inglês, ó. How often? A gente fala assim, ó. Often. Você não vai falar o som desse T. Então se você falar assim, ó. Often. Não, tá errado. O som desse T, ele é mudo. Então, often. How often do you listen to music? Então aí a primeira perguntinha. How often do you listen to music? Então com que frequência que você escuta música? Tá certo aí, ó. How often do you listen to music? Às vezes, né? Dependendo da região que você vai, dependendo de quem tá falando, eles juntam o som do you e falam assim, ó. Do. How often do you listen to music? How often do you listen to music? Ou às vezes eles vão falar, how often do you listen to music? Tá certo? Então, independente. É igual, gente. Tem gente que fala você, tem gente que fala você, né?
Então eles também têm isso. Lá não é todo mundo falando certinho do jeito que a gente aprende o som das palavras. Não. Né? Cada região tem seu jeito de falar também, tá certo? Tem só 2 bilhões de pessoas que falam inglês, então seria bem difícil a gente imaginar que todo mundo fala igual, né? Não tem como isso, né? Se você for lá pro Rio Grande do Sul, o povo gaúcho lá vai falar de um jeito. Se você vier pra Minas Gerais, totalmente diferente, né? Você vai lá pro Nordeste, ó, já muda muita coisa, não é mesmo? Então, o inglês é a mesma coisa, tá, pessoal? Não pensem que tem só um jeito certo de pronunciar, que ficar com medo de pronunciar a palavra porque a pessoa não vai te entender, isso não existe, tá bom? A pronúncia é de acordo com a região que você tá, certo? Quando você começa a morar muito tempo numa região, você não pega o sotaque da região. É a mesma coisa que o inglês, tá certo? Mesma coisinha, tá bom? Então não se preocupe com pronúncia, que a pronúncia, com o tempo, ela vem. E aí, dependendo de com quem que você tá falando, você modera a sua pronúncia, certo? Você se solta, fala do jeito que você quiser, tá bom? Independente, não fiquem com medo de pronúncia, tá joia? Então vamos lá, a gente parou no often. Então, how often do you listen to music? Uma coisa que eu faço com um pouquinho mais de frequência que often. Um pouco mais que frequentemente, né? Frequentemente não é né, tanta coisa assim. Então, I normally go to the supermarket. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui. Supermarket. Então, I normally go to the supermarket. Aí, coisa que normalmente eu faço. I usually watch YouTube movies. Ou seja, eu assisto mais vídeos no YouTube do que eu vou no supermercado. Tá vendo como vai subindo a escalinha aqui? I usually watch YouTube movies. Agora, uma coisa que eu sempre faço, pessoal, isso aqui eu sempre tô fazendo. I always study English. Eu estudo mais inglês do que vou no supermercado. Eu estudo mais inglês do que ouço música. Tá vendo que a frequência foi aumentando até eu chegar no sempre? Então, never, nunca. Hardly, raramente. Sometimes, às vezes. Often, frequentemente. Normally, normalmente. Usually, usualmente. Always, sempre. A gente põe essas traduções para ficar mais fácil de entender no português. Mas no inglês a gente não fica parando para traduzir tudo. A gente só sabe que é uma mais que o outro. Uma coisa que você faz acima da outra. Tá certo? Então, por exemplo, se eu fosse fazer a pergunta seguinte, ó. Eu quero perguntar do violino. How often do you play violin? I never play violin. Vamos perguntar do eat popcorn, ó. How often do you eat popcorn? I hardly eat popcorn. Vou até tirar esse finalzinho aqui, ó, listen to music, pra gente usar o que eu coloquei de pedacinho nas frases ali, ó. Então vamos lá, ó. Tira aqui o listen to music por 3 pontinhos. Pronto, agora ficou mais fácil, ó. How often do you watch TV? I sometimes watch TV. Viu como é fácil? How often do you listen to music? I often listen to music. How often do you go to the supermarket? I normally go to the supermarket. How often do you watch YouTube movies? I usually watch YouTube movies. Aí a última pergunta. How often do you study English? I always study English. Então, quando você quer perguntar a frequência de alguma coisa para alguém, você vai falar assim, ó. How often do you... Aí você pergunta o que você quer. Certo? Olha como é facinho. How often do you ride a bike? How often do you go to school? How often do you play Xbox One? Aí, como é fácil. How often do you hang out with friends? Olha só. How often do you read books? Viu como é facinho? Perguntar a frequência de alguma coisa para alguém. E aí você só vai usar never, hardly, sometimes, often, normally, usually, always. Dependendo da região, ainda tem algumas outras divisões aqui, tá? Que eles usam. Mas o básico, pessoal, é isso aqui. Com isso aqui já dá pra você se comunicar muito bem por aí. Tá certo? Tem algumas maneiras da gente falar a frequência que mudam um pouquinho disso aqui, ó. Foge um pouquinho disso aqui, ó. Por exemplo, vou falar pra vocês, ó. Vou fazer uma pergunta assim, ó. How often do you... Vamos colocar aqui, ó. Do you... Aqui embaixo, ó. How often do you ride a bike? Então, com que frequência que você anda de bicicleta? Eu quero falar que eu ando de bicicleta uma vez por semana. Então, o que eu vou falar? I
ride a bike once a week. Once. Vocês conhecem a palavra once? Não? Sempre aparece em comecinho de história de contos de fadas. Parece assim, once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shining castle. Sabe uma coisa assim de contos de fadas? Então, once, ó, essa palavrinha aqui, ó, não é onça, tá? Onça é um bicho. Once, essa palavrinha aqui, ó. Once. O que significa once? Uma vez. Once. Uma vez. Então, quero falar que eu ando de bicicleta uma vez por semana. I ride a bike. Ó. I ride a bike once. Aí eu vou colocar por semana. A week. Aí, como eu faço assim? Digamos que eu queira falar que eu ando de bicicleta 2 vezes por semana. Aí já não pode ser once, porque once é uma vez só. Então o que vira? Agora vai virar, ó. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vai virar twice. Pronto. Agora sim, ó. I ride a bike twice a week. Eu ando de bicicleta agora 2 vezes por semana. Olha como é fácil, pessoal. Tá vendo? Se eu quiser falar alguma coisa além de 2, eu uso, por exemplo, 3 times, 4 times, 5 times, assim por diante. Então, I ride a bike 4 times a week, 4 times a month, 3 times a year, né? Que é 3 vezes por ano, no caso, né? Como é que você vai saber que anda de bicicleta 3 vezes por ano, né? Mas é só exemplo, tá? Então, vocês entenderam? Então, posso usar a frequência dessa forma aqui, né? Conta quem é o culpado, um advérbio de frequência e o complemento. Posso contar a frequência dessa forma aqui também, ó. Usando once, twice, times, tá certo? Tem mais maneiras de você usar isso aqui. Mas a gente vai aprender essas formas, né? Com prática oral e mais pra frente, tá? Por enquanto, o básico, gente, é só isso aqui que vocês precisam saber, tá bom? Então, aprendeu como é que faz a pergunta? How often do you watch YouTube movies? How often do you study English? How often do you eat popcorn? How often do you watch TV? How often do you listen to music? Listen to country music? How often do you listen to international pop music? Tá vendo? É facinho de usar. Não tem segredo nenhum. Tá certo? Então gravou Once, né? Tem até um seriado, né? Once Upon a Time, que é um monte de gente que interpreta os personagens de contos de fadas que saíram da fábula e vieram pro mundo real, né? Eu parei, se eu não me engano, foi na 4ª temporada que aparece a Frozen. Eu acho que é isso mesmo. Deve ser. Vai, pesquisa lá. É Once Upon a Time, um seriado, vocês vão achar legal, tá? Vou voltar para nossa atividade. Então vamos lá. Observe com atenção. Temos aqui um quadrinho, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Pra gente analisar essa imagem aqui, né? Analisar o texto, tudo, às vezes uma imagem sozinha já representa pra gente um texto inteirinho, né? Você não precisa ler o que está escrito para você saber o texto que a imagem está te falando. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui? Um rapaz, né? Uma tesoura na mão e está ligado por uma espécie de raiz com várias outras pessoas. Bom, é raiz, quer dizer, dá a entender que é membro da família dele, né? Se eles estão ligados pela mesma raiz, dá a entender que são da mesma família. O que ele está cortando aqui? Ele está cortando... Ah, então olha só. Só pela imagem a gente já entende que ele está cortando as raízes, né? Olha lá, ó. Tá com a tesourinha cortando aqui, ó. Aí vem o que tá escrito aqui, ó, na imagem. E tá escrito aqui embaixo também, ó. Your family problems aren't yours. Então, your family problems. Family, vocês sabem o que é? Isso mesmo que você pensou. Family, família. Problems são os... Isso mesmo, problemas. Aren't yours. Não são yours, não são seus, né? Então, opa, já identificamos quase tudo que essa imagem está falando aqui, certo? E aí tem um texto de suporte, então olha só. There's always at least one person in every family who ruins the peace and brings chaos. This eventually leads to a loss of creativity and generates boredom in the family, because the chaotic person always wants to rule, but she is not capable of it. Of course, the capable one
does not want to rule the family. He lets everyone grow naturally at their own pace. Então, ó, um textinho, vocês perceberam que tá cheio de advérbio de frequência, hein? Tá cheio. Tem até advérbio aqui que a gente nem viu lá na tabela. Uma daquelas divisões que eu falei pra vocês que podem ter por aí. Ó, eventually, tá bom? Aí, ó, já tem advérbio aqui novo pra gente, ó, eventually, tá certo? Então, pessoal, com as suas palavras, ó, de acordo com a imagem, o que você pode inferir em relação ao texto? De acordo com a imagem, o que você pode inferir em relação ao texto? Então, você vai contar com suas palavras, né? A gente lê o texto, vocês viram a imagem, o que vocês podem dizer? Qual é o sentido disso aqui? Tá? Inferir. Você vai dar um sentido, tá bom? Com suas palavras, tá certo? Ah, pra mim, esse texto com essa imagem significam que é isso, assim, assado, né? E você vai contando, tá? O que o título desse texto quer dizer ao leitor? Então, o título do texto: Your family problems aren't yours. O que ele quer dizer ao leitor? Que todos nós temos problemas na família? Que os problemas da família são seus? Que nenhuma família tem problemas? Que os problemas da família não são seus? E aí? Fácil, hein, pessoal? Marca aí. Terceira, retire do texto todos os advérbios de frequência e escreva abaixo. Legal, pessoal? Então, lembra disso aqui, tá bom? Eu acho que vocês vão acabar pausando o vídeo para poder fazer lá, né? Mas eu recomendo não fazer isso, tá? Já que vocês já acabaram de estudar comigo os advérbios ali, vai analisando aqui o que vocês lembrar, vocês vão colocando ali, tá certo? Vocês vão ver, vocês vão lembrar de tudo aqui no textinho. Apareceu um advérbio, vocês já vão saber o que é, tá bom? Coloca aqui. Quarta, leia e marca a sequência correta dos advérbios de frequência. Então, aqui também embaralhado, ó, né? Always, never, sometimes. Então, vocês vão ter que marcar a alternativa que tá de acordo com isso aqui, ó. Então, você sabe o que é always? Procura a alternativa que tá o always na frente, a tradução dele. O never tá no meio. Então, qual a alternativa que a gente tem um never no meio? E sometimes, né? Qual alternativa a gente tem um sometimes, por último? Então, vocês vão ter que colocar a alternativa que representa a ordem que tá aqui, ó. Mesmo que a ordem que esteja aqui não seja a ordem que a gente aprendeu, né? Que é never é nunca, o always é lá na frente, né? Sempre. E aí você vai chegar aqui e vai fazer assim, ó. Pum, enviar. Se você não conseguir enviar igual aconteceu comigo, quer dizer que você esqueceu de marcar alguma coisa. No caso, eu não escrevi nem meu nome aqui. Aí o formulário vai te avisar, você põe direitinho aí para poder enviar a atividade, certo? Terminou de responder tudo, aí você vai conseguir clicar em enviar. Vai aparecer uma mensagem na tela com a sua pontuação, tá? O formulário vai falar que você errou tudo. Isso aqui você errou, vai falar que você errou essa aqui também. Porque pro formulário, né, isso aqui é erro. Ele não sabe que você escreveu a resposta certa ou que você escreveu uma resposta errada, tá bom? Só depois que eu vou ler, e aí eu vou dizer pro formulário, isso aqui tá certo, porque você marcou errado, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu voltar novamente aqui em alto estilo para terminar esse vídeo. Fica assim, Professor Wander, Teacher Wander aqui com vocês. Forte abraço e até a próxima atividade.